Primeiro eu quero cumprimentar a todos, desejando que tenhamos um ano muito produtivo em nossos trabalhos aqui no Senado Federal. Gostaria de dizer que estava ansioso pelo início da sessão legislativa de 2015. Nesse mês de recesso, a presidenta Dilma Rousseff conseguiu protagonizar tamanhas impropriedades na economia brasileira que, honestamente, contava os dias para subir nesta tribuna e, mais uma vez, denunciar suas contradições e sua má gestão. A presidente Dilma, após um mês de silêncio, promoveu terça-feira da semana passada uma reunião com seus 39 ministros, senadora Anastasia. Não me pergunte por que não são 40. Para fazer um discurso vazio, sem convicção, sem propostas concretas e abstraído dos graves problemas nacionais, inclusive da crise energética, oriunda da área que sempre comandou. Nada disse porque nada tem a dizer ou oferecer à nação, salvo incoerências, impropriedades e inverdades, ditas de forma arrogante e messiânica, como é do seu costume. 3 meses depois de protagonizar uma campanha eleitoral marcada pela mentira e de tentar manchar o nome e a reputação do senador Aécio Neves, dizendo e propagando aos 4 ventos que, se eleito, Aécio flexibilizaria direitos trabalhistas, aumentaria impostos, reduziria o papel dos bancos públicos e o crédito. A presidente lança seu pacote de atrocidades contra a população e faz tudo aquilo que disse que seu oponente faria se eleito. Não custa lembrar, após editar as medidas provisórias 664 e 665, com cortes no seguro-desemprego, auxílio-doença, PIS e pensões, a presidente da República decidiu aumentar a carga de impostos que afeta a população. É uma pena, senador Jorge Viana, que o senador Paulo Paim, que me antecedeu há pouco da tribuna, não esteja presente, porque o corte que a presidente fez foi exatamente retirando conquistas dos trabalhadores, que ela disse em campanha eleitoral que, no seu governo, os trabalhadores não perderiam as suas conquistas. E é exatamente o que ela faz no primeiro mês do seu segundo mandato. No dia 19 último, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou a elevação do PIS/COFINS sobre os combustíveis e o retorno da CID. O aumento conjunto dos tributos corresponderá a 22 centavos de reais por litro de gasolina e a 15 centavos de real por litro do diesel, valores que a Petrobras já anunciou que repassará integralmente aos consumidores. E pior do que isso, o aumento nas bombas é maior do que os aumentos repassados pela Petrobras, porque o proprietário do posto põe sobre esses valores os seus gastos e a sua rentabilidade. Então, a população brasileira está pagando muito mais do que os aumentos que a Petrobras efetuou nos combustíveis. Joaquim Levy anunciou também os aumentos do IPI sobre os atacadistas de cosméticos e do PIS/COFINS sobre os produtos importados e do IOF no crédito para pessoas físicas. Se não bastasse, a presidenta Dilma vetou o texto aprovado pelo Congresso Nacional,
que corrigia em 6,5% a tabela do imposto de renda. A medida aliviaria a tributação dos salários e outros rendimentos, ao utilizar um índice mais compatível com a inflação do ano passado de 6,41%. Na prática, com o veto, Dilma novamente retira dinheiro do bolso dos brasileiros. Mas não para por aí. Os senhores senadores, as senhoras senadoras, lembro da questão da diminuição do papel dos bancos públicos, tão discutida nas campanhas eleitorais? Pois é, a presidente que se colocou absolutamente contra perante os eleitores, agora não apenas pretende transformar a Caixa Econômica Federal de empresa pública para a sociedade de economia mista, como também aumentou os juros sobre os financiamentos para a obtenção da casa própria. Senhores senadores e senadoras aqui presentes, se lembram do tão demagogicamente falado, aspas, sonho da casa própria, fecho aspas. Também não é mais uma prioridade do governo, como era no período eleitoral. E no que depender da presidente, esse sonho não vai ser facilitado. Dê-me ao trabalho de fazer uma simulação no site da Caixa de um financiamento imobiliário de R$300 mil no maior prazo possível, na melhor das condições. A prestação, que era de cerca de R$ 2.600, passou para quase R$ 2.900. Ou seja, em uma simples canetada, a presidente vai esbulhar em R$ 3.600 a mais por ano cada brasileiro que pretenda adquirir um imóvel nessa faixa de preço. A presidente disse em discurso que não retroagiria em direitos trabalhistas, aspas, nem que a vaca tussa, fecha aspas. Ato contínuo, como já disse, propôs cortes no seguro-desemprego, auxílio-doença, PIS e pensões. De modo que, apropriando-me de críticas que circulam pela internet, só posso entender o sumiço da presidente, diante de tantas maldades contra o povo, como sendo para tratar da coqueluche, dessa vaca que não para de tossir. De todas as medidas, talvez a que me deixou mais perplexo foi o veto à correção de 6,5% na tabela do imposto de renda. O governo alega que a mudança levaria a uma perda de 7 bilhões na arrecadação. E como a presidente não tem coragem de explicar aos brasileiros a lambança que vem fazendo, quer nos fazer engolir a fala de seu ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o senhor Pepe Vargas, segundo o qual, aspas, o reajuste de 4,5% é o que o governo pode fazer neste momento, fecho aspas. Mentira sobre mentira. Senhora presidente Dilma, o que a senhora está fazendo é se apossar da renda dos brasileiros. Ora, se a inflação beira os 6,5%, há anos sua insistência em manter a correção da tabela do imposto de renda em 4,5% atende pelo nome de confisco. Há anos a senhora e seu partido vêm confiscando a renda dos trabalhadores. Tomemos como exemplo um cidadão que em 2014 ganhava R$ 1.787,77 e, portanto, não precisava pagar imposto de renda. Esse cidadão, mesmo se seu salário não tiver aumento real, apenas a correção da inflação para 2015, neste ano ele já vai ter que declarar e pagar imposto de renda. Senhores, isso é ultrajante. Como um cidadão que não terá aumento real de um ano para o outro, passará a ter que pagar um imposto que não pagava? E o governo vem dizer que vetou a correção da tabela do imposto de renda porque é o que dá para fazer. Como um governo que se diz de esquerda ataca os rendimentos da classe trabalhadora dessa forma? Senhor presidente, senhora presidente,
Controlar as contas públicas e agir como uma gestora responsável não é esbulhar os rendimentos do povo. Não é o povo que tem que pagar mais impostos. É a senhora que tem que ser responsável na administração dos recursos. É a senhora que precisa dar cabo a essa corrupção vergonhosa que se instalou no seio de seu governo e ao excessivo aparelhamento da máquina pública que seu partido vem praticando desde que chegou ao poder. Não é o cidadão, é o seu governo que precisa cortar seus gastos e servir a população com eficiência. Presidente Dilma, a senhora está consciente do rombo inédito de 17,2 bilhões no Caixa do Tesouro que seu governo promoveu nas contas públicas no ano passado? É o primeiro déficit do gênero apurado em 18 anos. É bom lembrar que até setembro de 2014, sua equipe de governo afirmava que seriam poupados 80,8 bilhões, um superávit primário para abatimento da dívida pública. Registre-se que após o pagamento dos juros da dívida, o resultado apresentou um déficit de 343 bilhões em 2014, o equivalente a expressivos 6,7% do PIB. Em 2013, o resultado nominal havia sido negativo em 157 bilhões ou 3,25% do PIB. Ou seja, de 2013 a 2014, o rombo nas contas públicas mais do que dobrou. Hoje, o ambiente econômico é o seguinte: o dólar continua nas alturas, a inflação idem, a bolsa não para de cair e o ministro da Fazenda, mal começou o ano, já fala em recessão. Quando os especialistas, senador Jorge Viana, falam que o Brasil precisa recuperar a credibilidade, não se referem a essas atitudes para sacrificar o povo. A credibilidade de que os especialistas falam advém de não haver interferências grosseiras e eleitoreiras, como as que a presidente tantas vezes pratica. Presidente Dilma, ninguém acredita mais que a senhora vai conter a alta dos preços. Ninguém acredita que a senhora saiba para onde está conduzindo o Brasil. Ninguém acredita que a senhora não irá ter uma nova ideia brilhante para a economia e avocar para si as funções do ministro da Fazenda. Para concluir, presidente Jorge Viana, peço a Vossa Excelência que me permita de ler um pequeno trecho da coluna da jornalista Lia Luft, intitulado, aspas, O Grande Apagão, fecho aspas, na Veja desta semana. Diz o texto, senador Jorge Viana, atualmente, ao menos nos escalões do governo, recessão, entre aspas, apagão, entre aspas, e racionamento, entre aspas, são os malditos, como se mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis que vinham sendo avisados, provocando a falta de água e os apagões elétricos dentro de todo um quadro seríssimo de falhas estruturais pelo país. Recessão, entre aspas, como mencionada, logo corrigida pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação positiva, com o significado de controlar para arrumar e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus moradores. Até onde isso interessa ao Estado? Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar. Diz a jornalista Lia Luft. Estimulou com veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais.
Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia. O caos na educação. Vejam as redações do Enem e o desinteresse pela qualificação do ensino, que deveria obter os maiores investimentos, pois é onde tudo começa. Posso tomar banho frio e enxergar a luz de velas, mas preciso de uma cabeça instruída para decidir minha vida e a do meu país. Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falhida, as leis ineficientes e a impunidade que causam uma carnificina diária. A situação da saúde é criminosa, os meios de transporte atormentam as pessoas e entravam a economia. A comunicação corre o risco de ser controlada e relações internacionais inadequadas nos afastam dos países adiantados. Lembrem que a diplomacia leva a imagem do país. Até aqui o texto da jornalista da revista Veja. Senhoras e senhores, agradeço a atenção de todos novamente e os cumprimento pelo início da sessão legislativa e encerro minha fala afirmando que o custo Lula, entre aspas, e o custo Dilma, entre aspas, o custo PT de governar, entre aspas, produziu em 2014, segundo estimativas do FMI, um déficit nominal estimado em 6,7% do PIB, um dos piores do mundo, colocando o Brasil em situação parecida com a Argentina, que passa por grave crise econômica. Enquanto isso, nossa presidente continua reescrevendo a nosso custo sua versão para o livro Alissa mesmo, de aliciamento, Alissa no País das Maravilhas. Muito obrigado, senhor presidente.